O roteiro pode parecer familiar para quem tem uma memória razoável. Na véspera da partida contra a Dinamarca pela Eurocopa, na entrevista coletiva da Inglaterra, o lateral Kyle Walker resolveu mirar na imprensa e nas críticas depois da vitória magra e sem inspiração da seleção inglesa na estreia da competição contra a Sérvia. Walker ironizou as críticas e disse que nenhum jogador precisa escutá-las e que a Inglaterra estava muito bem, obrigado. As críticas se intensificaram depois desse empate, de uma atuação patética da Inglaterra contra a Dinamarca, com todo respeito ao adversário. É bom a gente lembrar que a Dinamarca foi semifinalista da última Eurocopa e só não chegou na final porque a Inglaterra teve um pênalti mal marcado a próprio favor, marcado em cima de Raheem Sterling na Eurocopa de 2021. Mas enfim, a seleção da Dinamarca ela tem bastante qualidade, mas a Inglaterra tem mais. O material humano que Gareth Southgate tem na mão deveria ser mais do que suficiente para a Inglaterra vencer a Dinamarca, o que não é um desrespeito à seleção dinamarquesa, é apenas constatar o óbvio. E a mídia, a imprensa britânica, a imprensa inglesa, está constatando o óbvio. A BBC, que transmitiu essa partida aqui para o país, resolveu mirar principalmente no técnico e no camisa 9, Harry Kane, que marcou o gol, mas teve uma atuação muito tímida, muitas vezes recuando demais para o meio-campo, sem opções nas pontas e, portanto, com muito poucas associações aos companheiros da própria equipe. Mas, para quem quiser, os alvos estão espalhados por todo o campo. Se você assistiu a partida como eu, tente achar um destaque positivo da Inglaterra. Não tem. Saka muito mal, Bellingham muito mal, Foden um pouco melhor do que contra a Sérvia, mas ainda mal. Arnold, perdido no meio-campo. Declan Rice, a pior partida que eu já vi do Rice, desde que eu acompanho o jogador, desde os tempos de West Ham. John Stones, nem sombra do jogador do Manchester City. Walker tampouco. O Guerri foi até ok, talvez esse possa escapar aí, mas mesmo assim cometeu alguns erros individuais. O Trippier improvisado na esquerda, portanto não vou nem mirar nele. E o Pickford não foi tão demandado assim, mas, enfim, não tem como elogiar quem não teve muitas demandas durante o jogo. Então, quando você tem tantos problemas, quando você não vê ninguém jogando bem, o problema é de ordem estrutural. O problema é de ordem tática, o problema é de ordem do treinador. Eu fico muito tranquilo para criticar porque desde a Copa do Mundo do Catar eu venho dizendo que o trabalho de Southgate bateu no teto. É importante lembrar que na eliminação nas quartas de final para a França, a Inglaterra teve uma atuação excepcional. Assim, a Inglaterra geralmente joga como jogou contra a Dinamarca. Ela joga mal, ela joga aquém das próprias possibilidades, mas teve grandes campanhas em termos de resultados, né? Em 2018 voltou uma semifinal de Copa do Mundo pela primeira vez desde 1990, ponto para o Southgate e para o trabalho dele de resgate de uma Inglaterra que vinha eliminada pela Islândia na Eurocopa de 2016. Depois chegou na primeira final de Eurocopa na própria história, perdeu em casa para a Itália nos pênaltis. Meio ponto vai para o Southgate porque poderia ter vencido aquela final se fosse um pouco mais ofensivo e corajoso, palavras e cobranças que voltam nesse momento inclusive. E depois cai nas quartas de final para essa França, que foi vice-campeã e na época atual campeã do mundo, jogando muito bem. E foi o melhor jogo disparado que eu vi da seleção da Inglaterra na era Southgate. Só que agora voltou ao próprio padrão. E desde então eu venho dizendo que aquilo tinha que ter sido o ponto final da relação entre Inglaterra e Southgate. Terminaria com sentimentos positivos, com uma sensação de dever cumprido de resgate da Inglaterra e passar para o treinador com mais criatividade tática, com mais possibilidades, com uma visão melhor de jogo. Hoje, por exemplo, o Southgate ele fez a substituição que já parece tradicional, tirar o Trent Alexander-Arnold, que não tem funcionado no meio-campo, para a entrada do Conor Gallagher. E depois ele trocou todo o trio ofensivo de uma vez só. O que pode parecer corajoso, mas me parece um pouco perdido. Ele tira o Saka, o Foden e o Kane, e ele coloca o Bowen, o Eze e o Ollie Watkins. O Bowen do West Ham, o Watkins do Aston Villa e o Eze do Crystal Palace. E eu fico me perguntando como que a gente agora chega ao fim de 2 partidas da Inglaterra na Eurocopa e Cole Palmer soma 0 segundo em campo.
O Cole Palmer foi, junto com o Phil Foden, o melhor jogador da última Premier League. Certamente a melhor contratação. Como que o Cole Palmer não ganhou nenhum minuto? Por mais que eu até tente entender, se eu torcer um pouquinho e buscar justificativas para o Bowen estar à frente do Palmer, porque eu tento entender, cara, o Southgate está procurando velocidade pelos lados e o Bowen ele fornece, ele te dá isso muito mais do que o Palmer, que é um jogador que cai pelo meio, que não é um jogador de velocidade, ele é cerebral. Mesmo assim, no momento em que a Inglaterra não tinha nenhum controle do jogo, a opção não era velocidade, na minha visão. Era ter alguém para acalmar, como o Cole Palmer faz muito bem. Ele poderia inclusive ajudar o Bellingham a distribuir um pouco as responsabilidades do controle de jogo da Inglaterra, e isso não aconteceu. E nenhuma substituição funcionou, e a Inglaterra só não perdeu da Dinamarca porque a Dinamarca não é a Alemanha, a Dinamarca não é a Espanha, a Dinamarca não é uma equipe que tem jogadores de maior qualidade para poder finalizar o adversário quando ele lhe dá tantas chances. A Inglaterra deu muitas chances, errou muitos passes no próprio campo defensivo e a Dinamarca não conseguiu aproveitar. Dito tudo isso, a Inglaterra está numa situação extremamente confortável. É líder do grupo com 4 pontos, ninguém tem 3 pontos, 2, 2 e 1. E a Inglaterra, por mais que de repente perca para a Eslovênia na última rodada, disputada esse jogo final da Inglaterra na fase de grupos na próxima terça-feira, é muito difícil, praticamente impossível que esteja fora da próxima fase, porque nunca na história desse formato da Eurocopa uma seleção somou 4 pontos e ficou fora da fase seguinte, mesmo terminando na terceira colocação do grupo. Então dá pra gente praticamente assegurar que a Inglaterra estará na próxima fase. A questão é que jogando essa pedrinha, jogando esse futebol insuficiente, repito, que beirou o patético hoje contra a Dinamarca, é muito difícil a gente imaginar a Inglaterra chegando longe nesta Eurocopa.